Oi, gente, tudo bem? Maria Laura Gimenez aqui, professora de costura criativa, artesã há mais de 10 anos. E hoje vim conversar um pouquinho com você sobre máquina de costura. É um tema que eu sempre recebo dúvidas, perguntas, curiosidades, porque acaba sendo um grande obstáculo para quem quer começar no mundo da costura criativa, né? Às vezes a pessoa acha que precisa ter uma máquina super moderna, nova, ou às vezes a pessoa tá com uma máquina lá e não sabe mexer, não sabe se é ideal, falta assim, né, uma orientação. E como eu sempre gosto de falar para as minhas alunas, eu prefiro pecar pelo excesso de informação, de orientação, de detalhes do que faltar. Porque eu acho que isso faz toda a diferença no processo de aprendizado de qualquer área. E principalmente quando o assunto é artesanato, que é algo que parece que é negligenciado, né? Na verdade, as pessoas acham que ou é dom, a pessoa tem que nascer com esse dom do artesanato, e aí se a pessoa acha que ela não tem o dom, ela não presta para isso, e aí nem tenta. Ou às vezes a pessoa acha que como é artesanato é uma coisa bobinha, prática, de qualquer jeito pode fazer, não tem técnica, não tem regra, não tem certo e errado. E na verdade nenhuma das duas opções está certo, né? Nem a pessoa que acha que precisa de dom para fazer artesanato e nem a pessoa que acha que não precisa de dom e nem técnica para fazer artesanato. Precisa de técnica e de paciência. Tô gravando aqui, é perto do hospital, então toda hora faz barulho de ambulância e também o sol está se pondo agora, então vamos ver como é que vai ficar a iluminação dessa aula. Mas eu tô empenhada e bastante inspirada para dar essa aula para vocês, então vamos lá, vem comigo, vamos juntas que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Eu falo de artesanato no geral porque eu sou artesã e eu faço vários tipos de artesanato diferentes. Apesar de, claro, as minhas aulas sempre terem um foco na costura criativa, que é a minha grande paixão, é a minha profissão, ser artesã de costura criativa, eu me aventuro em vários outros tipos de artesanato, porque sim, existe sim essa questão de dom, de pessoas que nascem com esse dom manual, uma habilidade maior em ter criatividade, fazer a criatividade virar uma peça pronta, né? E eu nasci com esse dom, não posso mentir. E por isso que eu me aventuro em vários artesanatos e gosto de todos, e cada hora estou fazendo um diferente, mas sempre o meu foco é na costura criativa, como eu disse, é minha paixão, é minha profissão, e é onde eu realmente sinto que eu decolo, sabe? É onde eu sinto que faz mais sentido. Os outros acabam sendo uma forma de hobby mesmo, por isso que eu sempre gosto de me apresentar para vocês como artesã e não só como costureira, porque eu realmente gosto de vários tipos de artesanato. Mas, só aqui entre nós, a costura criativa é realmente a minha preferida. Eu acho que se você tiver um pouquinho de paciência e se dedicar um pouquinho, ela pode ser também a sua preferida daqui pra frente. Agora que você me conheceu, modéstia à parte, posso te ajudar com bastante orientações e muitas técnicas para deixar a sua costura criativa, mesmo que você ainda não saiba nada e vai aprender tudo do zero comigo. Tenho certeza que você vai se dar super bem e vai produzir peças lindíssimas. Então vamos lá para o conteúdo oficial dessa aula, que é respondendo às principais dúvidas de quem é iniciante na costura criativa, principalmente sobre quando o assunto é máquina de costura. Vamos lá. Primeira dúvida mais recorrente que eu recebo. Para fazer costura criativa, preciso de uma máquina de costura ou pode ser costurado à mão? Gente, eu não posso mentir para vocês. Eu não posso falar que, se você tiver uma máquina daquelas quase que de brinquedo e se você se esforçar, você pode costurar tudo à mão. Não, gente, não. Até dá ali no comecinho para você fazer um ou outro projeto, uma coisinha bem delicada, né? Assim, se aventurar na costura à mão, mas não é o meu foco aqui, porque eu realmente acredito que a máquina de costura bem regulada, bem orientada, com o uso da agulha e também da máquina correta para determinados projetos, ela realmente faz toda a diferença no acabamento impecável, que é um dos assuntos que eu mais falo aqui nas redes sociais com vocês, falo no meu curso do Clube da Má, falo para as minhas alunas presenciais, porque sim, eu dou aulas presenciais, mas por enquanto essa possibilidade não existe mais para novas alunas, porque as aulas presenciais elas exigem um certo limite, né?
e de espaço, enfim, e agora estamos com a nossa agenda fechada para novas alunas. Mas eu preciso te falar que realmente é necessário uma máquina de costura, tá? Eu não posso falar que você não precisa, precisa sim. E precisa ser uma máquina daquelas super caras, novas, ou até a máquina igual a que você usa nas aulas que você dá, Má, né? Pode ser que esteja passando essa dúvida na sua cabeça. E não precisa ser a máquina mais top, chique, cara, de determinada marca, ou uma máquina igual às que eu tenho no meu ateliê, não precisa de nada disso. É por isso que eu quis fazer essa aula bem detalhada, porque eu quero tirar todos os possíveis obstáculos e preocupações da sua cabeça quando o assunto é máquina de costura, mas ao mesmo tempo eu quero te orientar da forma correta para você também não sair achando que de qualquer jeito dá para fazer costura criativa. Não. Eu levo muito a sério a costura criativa, é uma forma que eu me encontrei, a costura criativa, o artesanato, de forma geral, é algo que realmente me devolve para mim, me traz muita paz, me ajuda muito a lidar com as minhas próprias emoções, mas ao mesmo tempo, eu preciso te dizer que por mais que seja um hobby, talvez para você, né, a costura criativa, e um momento de relaxar, você precisa ter o capricho de usar as ferramentas certas, os materiais certos e a técnica certa, porque são duas coisas que estão envolvidas aí que são preciosíssimas e valem muito, que é o tempo que você vai dedicar, porque sim, costura criativa, ela demanda um tempo, né? Não é algo que rende, que super rápido, não é. É algo que demanda um tempo e uma dedicação. E a segunda coisa é dinheiro em relação aos materiais que você usa, né? E a gente sabe que essas duas coisas são escassas, tanto tempo quanto dinheiro, então não dá para fazer de qualquer jeito só porque é para relaxar e é por hobby. Não é esse tipo de costura criativa que eu acredito e que eu te ensino aqui. Eu te ensino sim a fazer com que a costura criativa seja um momento de prazer na sua vida, seja uma forma de você se cuidar da sua alma, do seu intelecto, né, da sua espiritualidade, através da habilidade ali com as mãos, mas eu não sou o tipo de pessoa e de professora que vou te ensinar a fazer de qualquer jeito só para ter a peça pronta, tá? Se você tá buscando isso, infelizmente não é aqui o seu lugar. Aqui é o lugar de pessoas que querem sim aprender a costura criativa, mas que querem, não com tanto perfeccionismo ao extremo, porque a gente sabe que perfeito é só Deus, mas com um certo zelo no acabamento, nos detalhes das peças de costura criativa e de artesanato. Então é esse tipo de coisa que você vai encontrar aqui no meu canal do YouTube, também no Clube da MAC. Se você não sabe, o Clube da MAC eu toda hora cito, é uma plataforma, né, que está hoje na QIFI, que é uma plataforma de produtos online, digitais, videoaulas. E o Clube da MAC você adquire uma única vez e você tem acesso vitalício, isso mesmo, vitalício, para sempre, a tudo que eu já criei de costura criativa para o Clube da Má e a tudo que eu ainda vou criar dentro do Clube da Má. Então você paga uma única vez e tem um acesso vitalício, um preço irrisório quando a gente vai comparar com a qualidade das videoaulas e de todos os projetos e materiais, até para imprimir em PDF, que eu disponibilizo para vocês, além de uma comunidade de artesãs no WhatsApp, onde a gente pode trocar bastante ideias, sugestões e você pode se conectar com várias artesãs do nosso país. Se você quiser saber mais sobre o Clube da Má, é só clicar nesse link aqui embaixo que eu vou deixar, que você vai ter acesso a todas as informações e todos os detalhes, inclusive o valor, para ser membro do Clube da Má. E eu acho que vale muito a pena, modéstia à parte. Porque eu criei um espaço onde reúno tudo, absolutamente tudo, da minha forma de pensar em relação ao artesanato como profissão e como hobby. Tá tudo lá, detalhado, mastigado, com lista de fornecedores e tudo que eu posso oferecer para você, que é praticamente tudo que eu sei de artesanato e de costura criativa. Então, é um espaço realmente que a gente cuida com muito carinho e vai ser uma alegria ter você comigo lá no Clube da Má. Então, sobre a costura criativa, eu já falei, né, sobre a seriedade e do quanto eu realmente acredito que os detalhes fazem diferença do acabamento e tudo mais. E aí a gente entra na questão de máquina de costura. Então, você já entendeu que você precisa de uma máquina de costura, não dá para fazer as aulas de costura criativa sem uma máquina de costura. Mas precisa ser nova? Não precisa. Talvez, se você tenha alguém, ou a sua mãe, ou a sua avó, ou sua tia, ou uma amiga que tenha máquina de costura, e às vezes está lá parada, você pode sim começar usando esta máquina para não precisar ali investir tudo
no começo com uma máquina nova. É claro que se você quiser, tudo bem, mas tem gente que não tem essa possibilidade e às vezes tem medo de não gostar, né? De não se adaptar, não aprender costura criativa. O que eu acredito que não existe essa possibilidade, porque uma vez que você aprende, e claramente todo mundo pode aprender, eu já tive alunas canhotas, eu já tive alunas que acharam que nunca ia conseguir colocar uma linha na agulha, eu já tive alunas que não tinham paciência com costura criativa e todas elas seguiram apaixonadas pelo mundo artesanal depois que aprenderam o método certo, do jeito certo de como fazer as peças. Então você pode usar uma máquina seminova, né, usada, desde que a máquina ela tenha pontos retos, né, que geralmente a maioria das máquinas são assim. Então, aqui na costura criativa a gente não vai usar overlock, interlock, nada desse tipo de máquina que na costura de modelagem de roupas a gente usa, né? Então, a costura criativa realmente você vai usar a máquina de costura reta, certo? E aí, dentro dessa questão de máquina de costura reta, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a máquina de costura doméstica, e a outra possibilidade é uma máquina de costura industrial. E aí, as duas possibilidades servem para você que está começando na costura criativa hoje. A minha intenção vai ficar um vídeo um pouquinho maior, mas eu realmente quero te explicar quais as diferenças de uma e da outra, quando você realmente precisa priorizar uma ou a outra. Se de repente você está assistindo esse vídeo e quer comprar a sua primeira máquina, você vai entender qual você deve realmente comprar para ser a sua primeira máquina de costura. Qual é a melhor opção? Na verdade, é muita pretensão minha achar que eu vou vir aqui em um vídeo e te falar qual é a melhor. Não existe, né? Cada um tem uma necessidade. Eu vou te explicar a minha visão e o que eu faria se hoje eu tivesse querendo aprender a costurar e precisando comprar uma máquina do zero. Qual seria a minha escolha? Então, eu já expliquei para vocês que precisa ser uma máquina de costura reta. Essa máquina de costura reta não precisa ser nova, pode ser antiga, desde que a costura dela esteja boa. Então, você precisa verificar, assim, como que tá a parte das ferragens ali dentro, né? Então, ali o espaço onde a gente coloca a canelinha. E aí, não pode estar ou sem óleo de nada, né? Porque aí a máquina vai estar travada. Mas se você exagerar na quantidade de óleo, e eu já tive experiência de ter acesso a máquinas das minhas alunas e tudo mais, que às vezes elas levavam para aula presencial para eu ajudar elas, e eu já percebi que às vezes na vontade de cuidar bem da máquina, a pessoa coloca óleo demais na máquina. Porque sim, as máquinas, elas lá dentro, para ela fazer a costura, existem vários mecanismos ali de ferro, né? E aí ele precisa de um óleo ali para lubrificar e para fazer aquele mecanismo realmente acontecer e a costura acontecer. Então esse óleo é importante, é um óleo que você encontra geralmente em todo supermercado. Eu geralmente compro, independente da marca da minha máquina, principalmente se ela for doméstica, um olhinho que é da Singer, tá? Que é a marca Singer de máquina. Ele é verdinho com a tampinha, eu vou deixar ele aqui com a tampinha vermelha, ele tem um biquinho assim, e aí você corta só um pedacinho desse biquinho, porque são gotinhas, gente. E aí o que eu quero falar é que eu já peguei máquinas com cheiro de bolor, de tanto óleo que a pessoa colocou achando que estava cuidando da máquina. E não é quantidade, é o lugar certo, é o óleo certo no lugar certo, na frequência certa, tá? Porque não é uma vez na vida, outra na morte. Você tem que ter uma certa regularidade para colocar óleo e lubrificar a sua máquina, mas também não precisa ser aquele exagero. Eu não sou mecânica de máquinas, tá? Preciso deixar claro que eu não sou uma profissional do mundo das máquinas, mas eu costuro há muitos anos, então a gente acaba aprendendo muita coisa e aprendendo também a cuidar da nossa máquina. Então o básico a gente acaba sabendo e eu faço questão de ensinar isso para as nossas alunas, para elas não precisarem ficar dependendo de mecânico a cada detalhe que acontece na máquina. Claro que existem momentos que só um mecânico, um profissional, pode resolver. Se essa máquina que você vai usar, se for usada, tiver muito cheia de óleo, esse óleo ele vai começar a subir para o tecido e vai estragar todo o seu projeto. E isso é muito frustrante, porque a gente se dedica no corte, no quilt, em toda a estrutura da peça, e aí quando você vê, tá cheio de óleo, e óleo é uma coisa que não dá para tirar óleo de máquina, porque aí mistura com uma graxa. Gente, vocês não têm noção. Então assim, tomem cuidado com isso. Se você quer adquirir ou vai pegar emprestado uma máquina já usada, doméstica,
vigiem em relação a isso. Às vezes você passa um paninho ali, sempre tenham uns pedacinhos de retalho para vocês testarem os pontos antes de começar a fazer o seu próprio projeto. Toda vez que eu sento na máquina, eu nunca vou direto na minha peça, até hoje. Por mais que eu conheça a máquina e tudo mais, que eu sei que não tá exagerada de óleo, eu sempre pego um tecidinho e vou testar para poder verificar se o ponto tá certinho e também se o excesso de óleo não tá atrapalhando ali para não estragar todo o meu projeto. Então isso é muito importante, tá? Anotem aí. Vale a pena você comprar uma máquina usada, né? Pelo preço que é mais barato para começar, do que uma máquina doméstica nova? Eu sinceramente acredito que não, tá? Pela minha experiência, eu não tô ganhando nada para falar isso para você. É realmente uma opinião minha e você tem total liberdade para discordar de mim, mas eu realmente acredito que se você for comprar uma máquina, você pesquise, porque existem muitas marcas de máquinas boas, domésticas, que você vai comprar uma máquina nova, zerada, com garantia e com uma certa modernidade, né? Pelo preço que você acabaria comprando uma máquina usada, tá? É claro que existem momentos que eu já comprei várias vezes máquinas usadas e deu tudo certo, mas assim, para você que às vezes está começando agora e não tem tanta experiência, uma máquina usada, ela vem quase que com uma personalidade própria, né? Então, ela tá acostumada com a antiga dona e tudo é diferente, e até você acostumar com ela é bem mais trabalhoso. Então, se você tiver a possibilidade de comprar uma máquina nova, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo alguns links como uma sugestão de máquinas que eu acredito ser boa e algumas até que eu tenho, como aqui eu tô gravando esse vídeo, não é no ateliê, é em Barretos, na minha segunda casa, e aqui não tem o menor espaço para colocar coisas de ateliê, mas eu trouxe uma máquina, que é a minha máquina doméstica, a mais barata possível, que eu vou te indicar, que eu vou deixar o link aqui, que é a Brother VX1445. É uma máquina que ela é boa, ela é simples, ela é uma das mais simples do mercado, ela não tem muitos tipos de ponto, ela tem só um zig e uma costura reta, porque vocês vão entender que dentro dessa possibilidade de máquina reta de costura doméstica, existem máquinas caríssimas, ainda mais caras do que as industriais, que tem pontos decorativos, que tem várias coisas, né? Vocês vão ter acesso a esse link, né? Não vou deixar só essa que eu tenho, que é a VX1445 da Brother, apesar de ser a minha preferida, porque ela é uma das mais baratas do mercado e com uma qualidade que eu garanto. Eu uso ela há mais de um ano e eu realmente gosto muito da minha máquina. Na época eu recebi essa máquina da Brother, tá? Como uma forma de aprender a usar e verificar, né, como era essa máquina para ensinar as minhas alunas e mostrar a máquina para as minhas alunas. Hoje eu não tenho mais vínculo com a Brother, então não estou ganhando nada, não ganhei naquela época nada para indicar e agora também não estou ganhando nada para indicar ela. É realmente porque eu gosto dessa máquina e se hoje estivesse no seu lugar aprendendo agora e querendo comprar uma máquina, seria a minha máquina escolhida, tá? Então é a máquina Brother VX1445 justamente por isso, porque ela tem um valor muito bom pela qualidade da marca, que é uma marca reconhecida, e pela qualidade mesmo dela, porque eu acho que ela a maioria das máquinas domésticas, gente, vocês vão reparar que elas são um pouco frágeis, então quando você vai costurar uma mala, uma peça com mais estrutura, elas às vezes não costuram, ou às vezes costuram mais assim, a duras penas, sabe? Com muita dificuldade, com muita dor de cabeça para a pessoa ali artesã que tá tentando fazer aquela peça. E a máquina VX1445, ela não é assim, eu acho ela bem forte. Eu tenho outras máquinas lá no ateliê, da Singer, tenho da Janome, tenho duas da Brother, além dessa, mas ela continua sendo a minha preferida por conta disso. Pela praticidade dela ser pequenininha, doméstica, pode levar para todo lugar. Pela simplicidade de mexer com ela, então não é uma máquina com muita tecnologia que você precisa, sei lá, sabe, aprender muito a mexer nos programas. E pela firmeza dela, porque eu sinto assim, que se eu precisar costurar uma barra de calça jeans, por exemplo, ela vai costurar. Claro que com a agulha certa e do jeito certo, mas ela vai aguentar. Então, essa é a máquina que hoje eu compraria, né? E aí, depois dessa, que é uma das mais básicas, tem também da Singer, tem da Janome, tem da Eugene, máquinas boas e mais em conta, domésticas, certo? Mas realmente eu vou indicar a que eu uso porque eu sei como ela é.
Agora as outras eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo, mas como uma forma de dar opções para vocês, né, descobrirem se ela é boa ou não. Se hoje você está aprendendo e não quer investir muito e não tem espaço para ter uma máquina industrial, porque para você que não sabe, a máquina doméstica ela é compacta, você pode guardar ela dentro do guarda-roupa, não é igual antigamente que tinha aquela mesinha, ela vem sem mesinha, você pode acoplar ela aqui na sua escrivaninha, na sua mesa da cozinha, você pode levar ela para o rancho, você pode levar ela para sua aula de costura presencial, ela é realmente muito gostosinha por essa praticidade. Mas, por outro lado, se a sua ideia é realmente, assim, ter um espaço ali na sua casa que você pode colocar uma máquina industrial, porque a máquina industrial ela tem uma mesa que não tem jeito de você usar a máquina sem essa mesa, ela vem junto. Se a sua ideia é fazer peças ou para vender, ou se você quer investir um valor maior, já quer comprar uma máquina assim para sempre, para tudo que você precisar, é a máquina industrial, tá? Mas eu sempre falo que se você não quer investir tanto dinheiro e quer fazer coisas até para vender, mas coisas menores, sabe, mais simples, a máquina doméstica serve muitíssimo bem. Eu compraria uma máquina doméstica de primeiro, tá? Porque eu acho que todo mundo tem que ter uma máquina doméstica. Até se depois, mais pra frente, se acontecer com você, como aconteceu comigo e como a maioria das minhas alunas que comprou uma máquina ou ganhou uma máquina doméstica e se envolveu demais na costura e quer aumentar, né, a produção, quer começar a fazer malas, peças mais estruturadas para vender ou para presentear, é claro que ter uma máquina industrial seria o ideal, mas a sua máquina doméstica você nunca pode se desfazer dela, porque é uma máquina coringa que vai te ajudar, igual no meu caso, né, hoje que eu vivo em 2 cidades diferentes, a possibilidade de trazer o meu hobby e o meu trabalho, né, que é a costura criativa, junto comigo, com uma máquina doméstica e com os meus conhecimentos que eu tenho na minha cabeça, é realmente maravilhoso. Então, eu realmente acredito que a máquina doméstica é ótima para você ter como uma sua primeira máquina na vida. Até mesmo porque é uma máquina que você depois pode passar de geração em geração. É algo que eu acho isso muito bonito. Eu quero muito que as minhas futuras filhas ou sobrinhas, enfim, aprendam a costurar e ter essa máquina para oferecer para elas. Aprenderem isso mexe assim comigo, sabe? É algo que eu tenho esse sonho, essa vontade. E eu valorizo muito. Então já expliquei para vocês da máquina doméstica, tá? Se eu tivesse agora comprando uma primeira máquina, eu não iria já de primeira em uma máquina muito cheia de detalhes, muito cara, porque existem máquinas domésticas de R$ 6.000, por exemplo. Não acho que precisa ser essa. Eu acho que uma boa máquina de qualidade e mais simples e mais barata resolva. Se você quiser ali fazer jogos americanos, coisas com mais detalhes, essa máquina VX1445 não é interessante no sentido de que ela não tem costuras decorativas, tá? E aí tem uma outra máquina, que também é da Brother, que também não estou ganhando nada para te falar isso, que eu tenho no meu ateliê, e são as escolhas das minhas alunas na maioria das vezes, que é uma máquina que ela é uma das mais básicas da Brother, mas ela já é eletrônica, então ela tem uma certa tecnologia e ela tem, eu acho que 60 pontos decorativos. Então isso, para quem quer fazer guardanapo de tecido, fraldinha de bebê, é bastante interessante, né? Jogos americanos para fazer aquela costura no meio do jogo americano, isso é legal. Não é algo imprescindível, mas é um luxo plus, né? Algo que você pode aí ter para diferenciar o seu trabalho na hora de oferecer para suas clientes. Então, máquina doméstica a gente já falou. Agora, sobre a máquina industrial, é o que eu falei para vocês. Você precisa ter um espaço na sua casa, porque ela tem aquela mesa, né? O modelo que eu sempre indico e que eu tenho no nosso ateliê, meu e da minha mãe, porque nós somos sócias, ela não aparece muito aqui, mas nós somos sócias no ateliê. Tanto para dar aulas como para produzir as peças para vender, eu tenho há muitos anos a marca Jack, tá? Que é uma máquina industrial. Se eu não me engano, ela é japonesa. Posso estar aí confundindo entre Japão e China, mas ela é excelente e ela precisa ter, gente, motor direct drive, chama. Por quê? Porque ela não vai fazer aquele barulhão, sabe, de máquina de produção, de fábrica, aquele tananana, que eu já tive máquina industrial, que eu ganhei de presente do meu vô, que era mais antiga, muito boa, mas que fazia aquele barulhão. Então você não pode costurar até mais tarde, o marido às vezes incomoda com esse barulho, e até a gente incomoda, né, por ficar muito tempo ali costurando naquele barulhão.
Então, escolha sempre uma máquina, não necessariamente precisa ser da marca Jack, como eu disse, é uma preferência minha, pessoal, mas eu sei que tem artesãs que eu conheço que usam Sun Special, que é muito boa. Se eu não me engano, tem até da Singer, né, industrial aqui no Brasil, que tenha esse motor Direct Drive, que ele faz faz uma costura mais macia, ele é mais silencioso. E aí você também verifique se a sua máquina industrial, a que você vai adquirir, enfim, ela tenha a possibilidade de corte de linha, né? Para você que não está entendendo, corte de linha automático é o pedal da máquina industrial. Ele tem aquele pedal igual a um pedal tipo de carro, e aí você pisa com o calcanhar e ela corta sozinha a linha, tanto de cima quanto de baixo. Isso parece um luxo bobo, aleatório, mas eu confesso, e olha que eu sou econômica na hora de comprar as coisas assim de máquina e tal, eu sempre prefiro uma custo-benefício, eu não sou aquela pessoa que quer a mais cara. Mas isso é um luxo que vai fazer diferença à medida que você for costurando, você vai sentir que isso realmente faz diferença. Então, se tiver essa possibilidade, é muito interessante. Geralmente, a Jack tem sempre um modelo mais básico, que não tem esse corte de linha automático. Tem um modelo intermediário, que são as minhas, e tem um modelo mais top, que tem inteligência artificial, que tem retrocesso automático, ela é bem invocada. Eu nunca tive uma máquina dessa, justamente por conta do investimento mesmo, que até hoje eu não pude fazer um investimento tão grande em uma única máquina. Mas se hoje você pode fazer, é interessante, a gente sabe aí que a tecnologia sempre ajuda, né? Mas se hoje você puder comprar uma máquina industrial e puder investir em uma máquina industrial que tenha esse corte automático de linha, vai por mim. Vale a pena você investir aí 300, 400 reais a mais por conta disso. À medida que você for costurando, você vai perceber que isso faz muita diferença. Bom, é isso. Aqui eu quis falar realmente de forma detalhada, mas ao mesmo tempo prática, de como você escolher a sua primeira máquina de costura da vida. Se você vai escolher uma doméstica ou industrial. E me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, eu tô aqui à disposição para te ajudar. Como professora e como artesã, é sempre uma alegria ver mulheres aprendendo e se desenvolvendo nesse mundo do artesanato, da costura criativa. É uma alegria para mim. Não penso que isso é concorrência, pelo contrário, eu penso que são mais mulheres enxergando aí habilidades que antigamente eram muito comuns, né, nas mulheres, que as mães ensinavam para as filhas e era obrigatório todo mundo saber costurar, e hoje a gente está resgatando toda essa habilidade manual, e eu acredito muito que isso tem muitos benefícios para nós mulheres e para nossa família. A gente pode cuidar da nossa casa fazendo peças nós mesmas para nossa casa, a gente pode fazer presentes e pode até ter uma renda extra, uma profissão com a costura criativa. Se você ainda não me segue lá no Instagram, que é onde eu estou todos os dias, já me segue, eu vou deixar aqui embaixo, @marialaurajimenez com 2 S no final, lá tem conteúdo diário, tá? Aqui no canal do YouTube também, se você ainda não é inscrito, por favor, dá uma fortalecida aqui no canal do YouTube, que é um novo projeto que eu tô começando, né, a me dedicar. E se você quiser saber mais sobre o Clube da Má, escreva aqui embaixo, Clube da Má, que eu posso te explicar e pedir para o meu time te orientar todos os detalhes, ou você pode clicar direto no link da bio, lá do meu Instagram ou aqui também do canal do YouTube, que vai ter a plataforma já direto para você entrar do Clube da Má e fazer parte da nossa comunidade de artesãs. Um super beijo e até a próxima!